Olá pessoal, estou eu aqui de volta mais uma vez para continuar meus relatos a respeito de minhas experiências espirituais. Gente, hoje eu vou partir para aquela parte das minhas experiências que com certeza vão mexer com minhas emoções. Eu já gravei bem uns 50 vídeos ou mais e acabo apagando porque eu não consigo controlar as emoções. Vou pedir perdão a vocês se por um acaso eu começar a chorar, mas esses vídeos precisam ser gravados. Eu poderia adiar um pouquinho, eu poderia ficar protelando com umas coisas mais suaves, porém, algo me diz que tá na hora, Helenice, você vai ter que encarar. Ok, farei isso. Gente, eu nunca pedi para vocês compartilharem nem curtirem vídeos meus, porque o meu objetivo é apenas ajudar as pessoas. Sendo que, de que forma essas pessoas serão ajudadas se esses vídeos não forem conhecidos, não forem compartilhados? Bom, eu peço a vocês, por favor, compartilhem esses vídeos. Tem muita gente que passa pelas coisas que eu já passei, que são descartados da família, que são descartados dos amigos, que estão fazendo tratamentos sérios com psicólogo, psiquiatras. No meu tempo, se meus pais tivessem acesso ao hospital que encaminhasse para psiquiatria, com toda certeza eu seria tratada como uma louca mesmo, uma doida varrida, uma esquizofrênica, com toda certeza. Bom, depois de muitos anos, minha mãe entrou para o espiritismo, foi que ela começou a entender o meu lado espiritual. Quero deixar claro para vocês também o seguinte: eu não tenho religião, eu não estou aqui lançando religião, eu não sou espírita. As coisas começaram a acontecer comigo desde minha infância. Eu não tive um ensinamento, eu não tive um encaminhamento, eu não estudava sobre o assunto, apenas aconteciam. Hoje eu entendo o porquê de eu ter passado por tudo aquilo. Mas tem muita gente que está sofrendo por serem compreendidas. E se o meu objetivo é ajudar essas pessoas, eu peço, por favor, compartilhem esses vídeos. Quando a medicina, a espiritualidade, as ciências e a ciência se encontrarem e se derem as mãos para entenderem o que se passa na cabeça de pessoas como a Helenice Salles, talvez não seja tão necessário que se criem tantos, se construam tantos hospícios. Os psicólogos conversarão com seus pacientes, sabendo que eles estão apenas passando por uma experiência espiritual. Eles não precisam ser dopados, eles precisam ser aconselhados. Tem muitos loucos, gente, muitos loucos internados por não serem compreendidos. Ou, de repente, por não aceitarem o dom que eles têm. No meu caso, eu não dava muita importância, aconteciam as coisas e eu não dava muita importância, então não posso dizer que eu tive nenhum tipo de complexo a respeito de ter esses dons, porque eu nunca liguei para isso. Eu precisei passar por um susto para poder começar a contar de fato as minhas coisas, as minhas experiências. Quero que esses vídeos fiquem como documentários, para que sejam mais tarde estudados por pessoas que tenham interesse de aprender a respeito do assunto, que possam ajudar a outras pessoas. Eu vou começar agora meus relatos, tá? Se por um acaso eu parar o vídeo, é porque eu não consegui me controlar de verdade. E que Deus me ajude e que me conduza para que eu use as palavras certas, em nome de Jesus. Vamos nós. Bom, minha mãe se chamava Albina. Minha mãe tinha sérios problemas de saúde, entre eles problemas de pressão alta, as pernas delas ficavam inchadas, né? Então ela tinha problema de circulação, problemas circulatórios. Ela tinha o coração, que é aquilo que se dizem coração de boi. O coração dela era gigantão, que
segundo os médicos, né, ela poderia ter sido picada pelo barbeiro, aquele inseto, né? Como eles moravam no meio dos matos, então existe essa possibilidade. Bom, daí minha mãe se tratava com os médicos e com seu cardiologista, que descobriu que a minha mãe tinha problema de má circulação porque seu sangue era grosso. Seu cardiologista, então, receitou para minha mãe Marevan, que é um anticoagulante que não permite que o sangue fique grosso ao ponto de provocar trombose no paciente. Sendo que ele falou o seguinte para minha mãe: Albina, você vai pegar um comprimido de Marevan, vai cortar em 4 partes e apenas um quarto, uma parte daquela, você pode tomar por dia. Por quê? Porque se você esquecer e repetir a dose, se você esquecer que tomou e repetir a dose, uma furada de agulha vai fazer com que você perca sangue ao ponto de morrer. Vai dar uma hemorragia e você irá morrer. Se você tomar o comprimido, além do limite, você não vai morrer só esvairando em sangue por causa de uma picada de agulha, não. Poderá causar uma hemorragia interna e aí vai ser difícil. Vai ser muito difícil ser tratado. Ok, minha mãe seguia religiosamente tudo que seu médico lhe aconselhou. Chegou a época de seu cardiologista entrar de férias, né? Daí, o médico saiu de férias, foi curtir a vida, deixou claro para minha mãe mais uma vez que ela não podia tomar além de um quarto daquele comprimido e tudo mais. Minha mãe passou mal, pegou um outro médico que administrou um comprimido inteiro de Marevan para minha mãe. Mesmo minha mãe falando para ele que ela não podia tomar um comprimido inteiro. Daí, vou visitar minha mãe e ela fala: Nicinha, ele me obrigou a tomar um comprimido inteiro. Daí eu chego para o médico e falo para ele: o senhor sabia que a minha mãe não pode tomar um comprimido de Marevan inteiro? Que o médico dela falou que ela ia ter hemorragia interna? Ele falou o seguinte: eu não comprei o meu diploma. Eu estudei para isso. Eu fiz o que era necessário para ela no momento. Daí, pouco tempo depois, minha mãe começa a vomitar sangue. Muito sangue. Aquela comadre que fica embaixo da cama, a gente colocava perto de minha mãe e era muito sangue mesmo. Minha mãe foi transferida para outro hospital. E eu fui lá falar com o médico antes dela sair. Cheguei para ele: o senhor sabe o que o senhor fez com minha mãe? Ele falou: foi um mal para o seu bem. Que até hoje eu não entendo o significado dessa frase dele. O mal para o seu bem. O mal que levou minha mãe para o buraco, o bem que levou minha mãe para o buraco. Bom, minha mãe foi transferida para um outro hospital. Chegando lá, logicamente, a minha mãe sabia as consequências por ela ter tomado o comprimido de Marevan inteiro. Se eu não me engano, ele havia dado uma noite, outro de manhã, coisa assim. E minha mãe foi transferida para um outro hospital. Logicamente, ela preocupada com a reação que ela estava sentindo, vomitando muito sangue, o conselho que o médico havia dado para ela não tomar mais que um quarto do comprimido, porque ela teria sérios problemas de hemorragia interna, sabendo que estava correndo risco de morte. Logicamente, o psicológico da minha mãe não estava legal. E eu não sei o que houve entre ela e uma enfermeira. Eu só sei que quando eu cheguei, elas duas estavam discutindo. Minha mãe falando alto com a enfermeira revidando minha mãe. Eu achei ridículo, eu poderia ter ido falar lá na direção do hospital. Não sei por que eu não fui, para evitar problema, para que depois a minha mãe não sofresse as consequências do que tinha acontecido. Daí, cheguei para minha mãe e falei o seguinte: mãe, a senhora não fica arrumando problema com as enfermeiras, porque de repente a gente vira as costas e pode acontecer alguma coisa com a senhora enquanto a gente não estiver aqui. Minha mãe ficou no hospital e transferiram ela para uma outra enfermaria. Minha mãe chega para mim e fala: Nicinha, o seu pai está aqui, minha filha. Meu pai já estava falecido há muitos anos. E eu falo para minha mãe: mãe, não tem ninguém aqui além da gente. Ela falou: minha filha, ele está junto com a senhora dos cabelos compridos. Os cabelos dela batem na cintura, uma senhora morena.
Gente, eu não liguei o fato, a pessoa, as histórias que a minha mãe me contava quando eu era criança. Ela dizia que a minha avó era índia, que ela foi pega no laço por a minha bisavó era índia, que foi pega no laço por meu bisavô, e a mãe dela, por ser filha de índia, não cortava o cabelo, tá? Tinha os cabelos grandes. No caso, a minha avó estava ali no quarto da minha mãe e ela não reconheceu. E eu não me dei conta das histórias que a minha mãe contava, que a minha avó, minha bisavó eram índias, que minha bisavó foi pega no laço e assim por diante. Bom, minha mãe continuou insistindo. Nicinha, o seu pai está aqui, minha filha. Ele falou para eu não me preocupar que tudo isso vai acabar em pouco tempo. E eu, mãe, não tem ninguém aqui, mãe. Pelo amor de Deus, mãe, para com isso, mãe. Nicinha, o seu pai está pedindo para você fazer a prece de Cáritas. Eu nem sabia o prece de Cáritas, eu nunca me interessei por esse assunto. Eu não estava nem aí para o que minha mãe estava falando. Aparentemente, para mim, minha mãe tinha tomado remédio demais e estava em delírio por causa dos remédios. E ela continua insistindo. Eu vou lá e falo, olha, mãezinha, ele está aí perto da janela, minha filha. E eu mostrei, olha, mãe, não tem ninguém aqui, ó. Passei a mão, afastei a cortina. Por favor, minha filha, seu pai está pedindo para você fazer a oração de Cáritas, a prece de Cáritas. Acabou. Passou um tempinho, minha mãe morreu. Enterramos nossa mãe e viemos para casa. Pouco tempo depois, minha irmã mais nova, sonha com minha mãe. Minha mãe aparece em sonho e fala para minha irmã que vai morrer mais alguém na família. Minha irmã me conta seu sonho. Nisso eu sonhei com a mãe e ela falou que morreria mais alguém na família. Daí a gente ficou naquele jogo. Será que sou eu? Não, seria eu. E assim ficou aquele joguinho. Daí passa mais algum tempo e eu estou dormindo quando eu sou levada em sonho para o encontro com minha mãe. O que eu vi? Minha mãe estava sentada em um muro baixinho, que devia ter 1 metro, 1,20 m de altura, coisinha pouca, baixinho mesmo o muro. E ao seu lado havia uma senhora com os cabelos tipo assim, descolorido, só com água oxigenada, cabelo assim estragado pela água oxigenada. Se duvidar de 40 volumes, sabe? Meteu no cabelo e descoloriu, só isso. Aquela senhora estava ali, sendo que ela estava olhando para minha mãe assim, com um olhar de repreensão. Tipo, não fale para ela, porque ela não pode ficar sabendo. Minha mãe no desespero total, querendo me contar algo. Como estava minha mãe? Minha mãe estava com algo que parecia 2 bolas de ping-pong, aquelas bolinhas que quicam, em sua boca e a boca costurada. E ela, no desespero, para falar comigo, em todas as minhas experiências que eu tive com pessoas falecidas, nós conversávamos através da mente, né? As nossas conversas eram através da mente. Pensamento. Minha mãe estava tão desesperada para me contar algo que ela esqueceu de usar o pensamento para falar comigo. Ela tentava, ela acenava. Cheguei para ela e falei, mãezinha, a senhora falou que vai morrer mais alguém na família. E ela, e a moça olhava para ela, a senhora olhava para ela de cara feia. Eu vou morrer, mãe? E ela, quem vai morrer? E comecei a falar o nome de meus irmãos e ela dizia que não era ninguém daquela lista. Bom, daí ela vai e faz com que eu olhe para o chão. Ao olhar para o chão, eu me vi deitada dentro de algo que era um tanque de patos. Eu digo tanque de patos porque nós morávamos no lugar que meu pai construiu um tanquezinho para os patos ficarem nadando. Não era uma piscina grande, era algo pequeno com poucos centímetros de água e eu estava abaixo da água com os olhos abertos, olhando para mim que estava em pé. Daí eu falei, eu vou morrer, mãe? E ela,
Aí ela pega a minha mão e vira a minha mão. Quando ela vira a minha mão, bem aqui no meio de minha mão, o que eu vi? Um buraco de bala. Daí eu olho, ah, tá, entendi. Quer dizer que eu vou ser assaltada, vou tomar um tiro, vou colocar a mão na frente, vou cair. Ela, meu mãe, eu não tô entendendo, mãe. Fala pra mim, quem vai morrer? Ela não conseguiu falar. Daí, eu sou levada de volta pra minha cama, acordei. Chego pra minha irmã mais nova, nós morávamos próximos, e falei pra ela, eu tive um sonho sinistro com a mãe. Aí ela, o que foi? Eu contei meu sonho pra ela, ela tava com a boca costurada, com 2 bolas de ping-pong na boca, querendo me dizer alguma coisa. E ela não falou que era que ia morrer, mas eu acho que sou eu, porque ela me mostrou um buraco de bala na mão. Daí ela falou, vamos lá na casa da minha irmã mais velha. Vamos lá conversar com ela? Eu falei, ah, vamos lá. Fomos na casa de nossa irmã mais velha. Quando eu começo meus relatos, ela fala, Nice, olha o quadro da mãe na parede. Eu tô, menina, eu sonhei que a mãe tava com a boca. Ela, Nice, olha o quadro da mãe na parede. Eu tentava falar e ela gritava para que eu olhasse para o quadro da minha mãe na parede, o quadro de formatura da minha mãe na parede. Quando eu levanto os olhos para ver o quadro da minha mãe na parede, era um quadro de formatura. Quadro normal, comum, como todos os outros quadros de formatura. A minha mãe estava com a boca costurada. Na foto. De que forma? Tinta. Parece que com um pincel alguém conseguiu costurar a boca da minha mãe no quadro. O quadro da minha mãe estava com a boca costurada. Daí, aquilo, gente, o que está acontecendo? Como assim? Eu sonhei com a mãe com a boca costurada e chego aqui, o quadro dela tá desse jeito, e ficamos naquela apreensão. Meu Deus, o que será que isso quer dizer? Minha irmã sugere que nós fomos ao centro espírita. Vamos lá, Nice, vamos saber o que isso quer falar, quer dizer. Como eu estava ainda frequentando a religião evangélica, estava afastada já, na verdade, mas ainda com aqueles ensinamentos, eu achei que, não, isso é pecado, não vamos lá, mas, poxa vida, vamos lá só para a gente saber se eles falam alguma coisa. Eu sei que com muito custo, nós fomos, pronto. Chegando lá, gente, eles demoraram um pouco a nos atender, tá? E eu me sentindo muito culpada por estar naquele lugar, assim, parecia que tinha cheiro de flores de defunto, eu não sei. Eu estava muito incomodada mesmo naquele lugar, pelos ensinamentos evangélicos que eu tinha. Daí, para relaxar um pouco, para não ficar pensando, porque eles estavam demorando muito a nos atender, eu vi um livro em cima de uma banquinha pequenininha, numa sala pequenininha que estava à frente da nossa, onde nós estávamos sentadas. Atravessei o corredor e fui lá pegar o livro para ler alguma coisa, para distrair minha mente, para não ficar me sentindo culpada por estar naquele lugar. Pego o livro estava com a capa virada para baixo. Eu viro o livro com a capa para cima, para poder ver o título do livro, e estava escrito Mãos Marcadas. E havia uma mão, a imagem de uma mão com um buraco de bala. Eu entro em crise, eu começo a chorar, e meu choro era muito alto. Eles vêm para saber o que estava acontecendo, e eu estava transtornada, gritando, o que significa isso? Eu sonhei com esse livro, o que está acontecendo aqui? E eles me diziam o seguinte, irmã, calma, irmã. Irmã, a senhora é médium, irmã. Calma, irmã. Controle-se, irmã. E me levaram para um quartinho lá nos fundos, que parecia mais uma enfermaria. Tinha várias outras camas lá, e me deitaram numa cama. À medida que eu deitei naquela cama, havia muitas pessoas em minha volta, as minhas pernas abriam como uma tesoura.
Eu estava de saia curta e envergonhada porque as pernas escancaravam. Eu não conseguia fechar minhas pernas. Nisso, eu vi a minha mãe vindo em minha direção. Parecia que ela estava correndo por dentro de um canavial. Correndo em minha direção. Nisso, eles que estavam em minha volta diziam o seguinte: irmã, a senhora não faz parte mais desse plano. Irmã, deixe a nossa irmã em paz. Irmã, a senhora tem que seguir seu caminho. Ou seja, eles também estavam vendo a minha mãe. Bom, depois de muitos conflitos ali, de muito choro, de muito desespero mesmo, porque eles falaram o seguinte para mim: irmã, a sua mãe não tinha autorização para adiantar o seu sofrimento. A sua mãe será punida porque ela adiantou o seu sofrimento. A senhora não precisava estar passando por isso agora. Ou seja, eles já tinham noção de que eu sofreria aquilo. Daí minha irmã começa a chorar. Minha irmã começou a chorar porque quando eu saí de lá, ela falou: Nice, mãe morreu com as pernas abertas igual uma tesoura e eles precisaram amarrar as pernas da mãe. E foi isso que aconteceu. E essa é a primeira parte. Será uma sequência de relatos incríveis que com certeza a ciência não tem explicação para isso. Quero deixar claro que eu não sou espírita, tá? Eu passei por todas essas experiências sem estudar o assunto, sem buscar o assunto. Algumas vezes eu até fui no centro espírita, mas eu não consigo, sabe, alguma coisa ainda me trava. Eu sei que se eu estiver lá, eu posso ajudar outras pessoas, eu tenho consciência disso, mas eu só frequentarei quando Deus tocar no meu coração, que é isso que Ele quer que eu faça. Bom, ele me falou o seguinte: irmã, a senhora é médium, a senhora precisa trabalhar essa sua mediunidade. A sua mãe, com toda certeza, será punida, porque ela adiantou o seu sofrimento. E foi isso que aconteceu, gente. Bom, as outras experiências são muito difíceis de relatar, mas eu vou contar com todos os detalhes, porque é isso que Deus quer que eu faça. Peço, por favor, que vocês compartilhem esses vídeos, porque eles precisam chegar nas mãos de pessoas que tenham capacidade de ajudar a outras pessoas que passam por essas experiências que eu passei. Obrigada. Desculpe mais uma vez, mas é isso. Com certeza, do começo até o fim, eu estarei chorando e peço perdão a vocês pela emoção. Fiquem com Deus. Ok, tchau.